Direitos Humanos das Mulheres. Esse é um tema que vamos conversar agora com a Procuradora de Justiça aposentada Beatriz Helena Ramos Amaral. Doutora, obrigada por estar aqui compartilhando as suas experiências. Eu que agradeço o convite da associação para estar aqui, relatar um pouco dessas experiências que, na verdade, são culturais. Do lado jurídico, do lado literário, são culturais, eles se mesclam, de uma forma interessante. Então, prazer, muito obrigada. Doutora, vamos começar então pelos eventos literários. Foi a primeira vez que a senhora participou de evento literário em Portugal? Dora, não foi a primeira vez. Foi minha quarta vez lá em Portugal, mas foi um sabor de estreia também, porque foi a primeira vez em Lisboa, na capital, que eu já conhecia, mas tinha estado turisticamente. Em 2011, eu havia sido convidada já alguns anos anteriores, em 2011 eu estive fazendo uma viagem grande de um mês, mas foi especificamente no mês de setembro, que fui convidada para participar do Encontro Internacional de Escritores de Língua Portuguesa, que era coordenado pelo poeta Luís Serguilha, e era feito exatamente dentro da casa de Camilo Castelo Branco, uma experiência muito bonita, que fica em São Miguel de Seide, que é o distrito de Vila Nova de Famalicão, que é perto de Vila Nova de Gaia, região do Porto, região norte. Porto é uma cidade que eu gosto muito e que tem uma efervescência cultural, literária, artística, artes visuais muito grande. Então, eu lá estive e o evento chamava-se Encontro de Poetas de Língua Portuguesa, mas havia escritores também, poetas de língua espanhola. Havia até uma escritora finlandesa que dominava o português, era tradutora. Foi um fim de semana inteiro. Minha mãe também participou como poeta, foi ela até que abriu. E havia escritores e poetas de Minas, da Bahia, do Rio Grande do Sul, enfim, de Brasília, de vários do Nordeste, de vários estados, e isso foi em 2011. Em 2014 eu voltei a Portugal, aí foi a convite da Casa da Escrita, que na época era coordenada pelo professor José Carlos Seabra Pereira, é um nome conhecido e respeitado na área literária em Portugal, e entre os seus diretores, o que fez contato comigo, é o poeta João Rasteiro, um poeta muito premiado, participa de várias antologias, já publicou acho que mais de 15, 16 livros e tem obras traduzidas em outros países e é muito ativo na coordenação da programação da Casa da Escrita, e ele me convidou para apresentar o meu trabalho lá, durante 2 horas. E eu, às vezes, com excesso de timidez, de constrangimento, eu disse, mas 2 horas só para mim, então eu quero 1 hora eu vou falar do Edgar Braga, que é o objeto da minha tese, que é um grande poeta brasileiro que precisa ser mais conhecido no exterior. Ele é mais conhecido na Inglaterra, nos Estados Unidos, país de língua inglesa, do que no Brasil e em Portugal, porque foi traduzido para o inglês, participou do concretismo aqui, e eu tinha acabado de defender minha tese, publicar um livro em 2013 sobre ele. Então, eu falei 1 hora sobre a minha produção, levei o disco, apresentei meus livros, e 1 hora eu falei sobre a trajetória do Edgar Braga. Isso tudo com slides mesmo, realmente, então não era data show. Eram slides, eram pranchas de trabalhos que ele fez e apresentei minha produção em Coimbra. E agora foi a primeira vez em Lisboa. Foi um conjunto de circunstâncias que acabaram fazendo com que eu participasse desses eventos todos em pouco tempo, em 3 semanas. E para mim, como você bem frisou no início da entrevista, sou aposentada, foi uma verdadeira maratona. 4 eventos e tal. Mas foi uma experiência muito enriquecedora. A senhora participou do Salão do Livro também. Como é que foi organizado o encontro? Como é que foi a experiência? Esse Salão do Livro já foi o 5º Salão do Livro de Portugal, organizado pela ZE Books, e eu já havia sido convidada outras vezes. A União Brasileira de Escritores, da qual eu fui diretora, também é convidada e divulga entre os diretores, mas não havia tido oportunidade, não havia. E agora aconteceu uma feliz coincidência. Ele foi realizado durante 1 dia em Lisboa e 4 dias na cidade de Covilhã. E a cidade de Covilhã eu não conhecia. É uma cidade que é considerada a porta de abertura para a Serra da Estrela. É o ponto mais alto do país. É o único lugar onde neva em Portugal. Neva nas cidades vizinhas ali, claro. Neva geralmente em novembro, dezembro. E eu
tive a sorte porque houve uma neve prematura este ano. No dia 31 de outubro já nevou, então quando eu cheguei no início de novembro, eu ainda pude ver os resquícios da neve, pude fazer os passeios. Eu sempre tive assim, o meu coração cheio de vontade de conhecer a Covilhã, porque lá é a terra do Ernesto de Melo Castro, que é um poeta brasileiro, um poeta português, desculpe, é um poeta português com um coração brasileiro. É considerado por muitos como o maior poeta brasileiro, maior poeta português vivo. Ele foi o criador da Poex, em 1960, que é um movimento de poesia experimental, o nome já diz, né? Poex. É um movimento que tem muito parentesco, Dora, com a nossa poesia concreta. É muito semelhante. Surgiram, né, cada um no seu país, eles começam a usar também a imagem. Eles têm uma grande proximidade com artistas visuais, artistas plásticos, e depois, com o surgimento dos computadores pessoais, com o surgimento dos computadores, com a possibilidade de processar, né, poemas e letras, ele acaba criando um outro movimento, ele sozinho, que se chama infopoesia. Então, é um poeta do futuro, com o qual eu tenho o prazer de ter amizade já há uns 15, 16 anos. Conheci aqui na PUC, já era admiradora do trabalho dele, e ele sempre me falou muito da Covilhã. Então, quando eu vi que o evento seria lá, eu já havia sido convidada para participar do Congresso Internacional de Direitos das Mulheres, né? A Cimeira de Direitos Humanos das Mulheres, da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, evento feito pela Federação Internacional de Mulheres de Carreira Jurídica, que é uma entidade internacional criada na França. Ela organiza, mas esse ano quem iria sediar era Portugal, na sua capital, Lisboa. Eu havia sido convidada, eu faço parte dessa entidade, sou associada, sou assessora cultural dela, e a presidente nacional é a doutora Laudelina Inácio, e a presidente da Comissão de São Paulo é a doutora Alice Bianchini, né, que esteve participando conosco. E nós temos na direção também, na vice-presidência, uma outra promotora de justiça, que é a doutora Fabiana Dalmas Rocha Paz, e através delas eu também ingressando para uns 2 anos na entidade, e recebemos esse convite para participar. Quando eu vi que os eventos literários e jurídicos teriam uma distância pequena de tempo, eu falei, eu vou aceitar participar do salão também. E fui ao salão. Então, ele teve uma organização bastante interessante, ele teve eventos na parte da manhã, na parte da tarde, ele foi totalmente aberto ao público, ele foi, em parte, promovido pela municipalidade, que é o conselho, né, o conselho da Covilhã, o conselho municipal, a vereadora da cultura, que depois eu até gostaria de falar um pouco do trabalho dela, que eu até levei para os eventos jurídicos, a doutora Regina Gouveia e a doutora Rita Salvado, que é a diretora do Museu dos Lanifícios. Covilhã, o nome já diz, né? Então são as montanhas, é a neve, é a lã. E o Museu dos Lanifícios é um dos institutos culturais mais tradicionais de lá. Hoje ele é integrado física e juridicamente à Universidade da Beira Interior, que é a UNB. Então, ele foi a sede do Salão do Livro no primeiro dia. No segundo dia, nós fomos recebidos pelo Museu de Arte Sacra, e no terceiro dia, por um centro cultural muito grande, que foi sede da Biblioteca Calouste Gulbenkian, que tem a fundação em Lisboa, mas tem a biblioteca em outras regiões de Portugal. Hoje em dia, ela é sede da banda de Covilhã, que nas cidades pequenas as bandas recebem praticamente um tratamento de orquestra, um tratamento muito sério. Então, é um centro grande e nós fomos recebidos lá. Então, isso é uma ideia da municipalidade de diversificar os lugares. Isso é feito também, às vezes, né, em eventos aqui no Brasil, diversificar para poder justamente atrair, né, as pessoas que moram por perto e tal. Então, foram vários escritores da Covilhã e eu tive a oportunidade de conhecer trabalhos de outros poetas, alguns premiados, escritores, romancistas. Gostaria, se pudesse, de falar do trabalho de cada um deles, talvez eu vá resenhar, recebi muitos livros de vários deles, né? E eu apresentei os meus 2 livros novos, Os Fios do Anagrama, que vocês aqui na associação já estão cansados de conhecer, Os Fios do Anagrama, que eu lancei em 2016, naquela mesa que o doutor Felipe também esteve presente, que eu lancei junto com o livro jurídico, mas ele recebeu um prêmio em 2017, por causa disso acabou, esgotou e teve uma segunda edição. Então essa segunda edição saiu agora em junho. Eu lancei na Flip, naquela circuito paralelo, que é chamada Off Flip, né, que são as casas paralelas. Depois lancei na Bienal do Livro, em agosto. Depois outro lançamento individual meu na Livraria Cultura, no Shopping Guatemi.
E era um livro novo, de 2, 3 meses. Eu ia apenas apresentar esse livro, apenas. Só que a editora Cortese havia me convidado para publicar com eles. Eu tinha já o meu livro pronto, que é o Peixe Papiro, de poemas, e a editora me fez essa surpresa bonita, do livro ficar pronto um pouco antes de eu embarcar. Então eu acabei autografando tanto no Salão do Livro, quanto depois em Lisboa, os dois. O Silvio Donagano, você já conhece, eu vou poupar a imagem aqui, e o Peixe Papiro. Pois é, a senhora acabou fazendo o lançamento dos livros em Lisboa. Como é que foi ser recebida pelos portugueses e pelas colegas também brasileiras que lá estiveram? Pois é, e também por uma prima, que agora uma prima morando, então tinha um laço familiar também. Então, das outras viagens anteriores, é claro que eu mantive alguns contatos, então tinha alguns amigos. Mas mais amigos no Porto, porque eu fiquei mais tempo, né? Eu acho que o Porto tem uma ligação assim, talvez maior com o meu perfil, né? Porque existe a parte cultural muito forte e uma cidade mais baixa em termos de geográficos, né? Mas antes do Congresso Internacional de Direito das Mulheres e depois do Salão do Livro, havia antes desse lançamento meu um outro evento jurídico, que era o 5º encontro de mulheres juristas de países lusófonos. Nós recebemos também convite para participar, assistindo. Eram 2 dias, com apresentações de especialistas coroadas de todo o mundo. Nós tivemos a apresentação de uma brasileira, a doutora Alice Bianchini, e foram 2 dias assim, muito proveitosos, porque a ministra da Justiça, a doutora Francisca, participou da abertura, o diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, reitor, várias autoridades, né, a diretora da Associação Portuguesa de Mulheres de Carreira Jurídica. Então, foi assim, um aprendizado grande, principalmente porque havia membros de todas as ex-colônias, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, uma delegação grande, todos ali representados, Cabo Verde. Então foi um congressamento muito bonito em língua portuguesa, né? Cultural e jurídico. Mulheres muito ativas, quase todas com profissões semelhantes às nossas, doutoras, advogadas, juízas, líderes de instituições, muitas agora treinando só a lado acadêmico da carreira, professoras de direito, né? Então foi uma experiência muito enriquecedora. Sabendo que eu ia participar desses eventos, a organização da parte literária do Palácio Baldaia, que é representada pelos jornalistas Manuel Amelino e Adriana Maim, me convidou para lançar lá os livros, né? E, então fizemos o lançamento no dia 17, que se chamou Sexta Tertúlia, dentro de uma série. Eles têm uma série, então foi feita uma individual para mim, com o Silvio Donagano, eu conheci, e segunda edição, e o Peixe Papiro. Eu fiquei bastante contente de participar, então isso foi uma novidade, né? Foi a primeira vez. Fiquei bastante sensibilizada com a presença de algumas pessoas que lá estiveram. Estiveram muitos habituês do Palácio. Então são poetas e escritores, alguns que eu conheci agora, vou até citar o nome de algum, mas eles estão acostumados a frequentar, apresentar os seus trabalhos e vão. Mas fiquei muito sensibilizada com a presença de 2 escritores muito prestigiados, muito premiados, com os quais eu tenho pouco contato, embora grande admiração, que lá estiveram. E uma é a escritora Teolinda Gerson, uma romancista e contista muitíssimo premiada. No momento ela está participando da Feira do Livro de Guadalajara. Esse é um dos livros que ela deu de presente. Ela esteve em setembro aqui no Brasil, eu estive até assistindo uma conferência. Eu já me comunico com ela há algum tempo. Olha, agora, não é exagero dizer o que eu vou dizer, mas em termos de escritora, não de poeta, de escritora, né, ela é a primeira escritora que me causa, pela leitura, o mesmo prazer que Clarice Lispector me causou quando eu tinha 12, 13 anos. É uma escritora excelente, porque ela publicou um livro chamado Cidade de Ulisses, que é Lisboa, aquela teoria de... Ela consegue se aprofundar no aspecto sociológico, no aspecto literário. Ela tem muita minúcia no aprofundamento psicológico dos personagens e emocional, né? Então, enfim, são qualidades literárias maravilhosas. E ela esteve presente, ela mora em Lisboa, e ela tinha me dito, quando vieres, eu lá estarei. Mas eu achei que seria impossível, por ela ser muito requisitada, já tem uma carreira longa
mais de 50 anos, estudou em Berlim, morou em São Paulo, morou no Rio de Janeiro, quando bem jovem, e ela lá esteve. E o escritor João Rasteiro, poeta, que eu tinha feito referência, que veio especialmente de Coimbra, para o nosso, depois fizemos um lançamento lá, para o meu lançamento. Fiquei muito contente. Também fiquei contente de uma outra poeta brasileira muito talentosa, Flora Figueiredo, tem obra musicada pelo Ivan Lins, é parceira musical dele, muito respeitada aqui no Brasil. Por coincidência, ela estava em Portugal, porque o marido é da região de Setúbal, e ela sabe, a atriz, te desejo muito sucesso, não posso estar, mas ela acabou indo. Foi também, né? Então eles enriqueceram muito porque fizeram muitas perguntas. Então houve um diálogo, né, grande. E evidentemente, que para uma escritora que está sozinha, mancando um pouco, não é? Fora do seu país, né? Lançando 2 livros, com os eventos jurídicos por apresentar, né, trabalhos e tal, evidente que eu fiquei bastante sensibilizada com a presença deles, contente com o diálogo, né, com a oportunidade de ter podido apresentar o meu trabalho. Tive até alguns convites para retornar em outras oportunidades, mas em Lisboa foi a primeira vez, sim, muito gratificante. Aliás, a efervescência cultural em Lisboa, que eu não tinha podido apreciar antes, em outras ocasiões, como capital, né, comparado com o Porto, é diferente. Havia, às vezes, eu que conheço poucas pessoas em Lisboa, às vezes eu tinha 3 convites para 3 lançamentos no mesmo dia. Não podia ir a nenhum, porque aí eu já estava no congresso jurídico, mas eles me convidavam e eu via, às vezes, pelo jornal, outros eventos aos quais eu também queria ir, né? Todos em Lisboa. Então, Mia Couto estava fazendo palestra na hora que eu estava apresentando o meu trabalho no congresso, eu queria ver Mia Couto, eu queria o lançamento de uma outra escritora que conhecia em Covilhã, outro que é de Lisboa, mas que estava em Covilhã, eu queria... E não era possível, né? Porque é uma capital, como São Paulo, né? E isso tudo é muito enriquecedor e, claro, que vai desdobrando outras camadas de pensamento, de criação, né? Pra gente. Então foi uma experiência bastante enriquecedora e polifônica, né? São várias vozes. Com relação ao 5º encontro de mulheres juristas dos países lusófonos, o que marcou a senhora nesse encontro? Um respeito muito grande à igualdade étnica, racial, né, de mulheres. Havia presença na mesa de abertura e nas palestras iniciais de muitos homens, que são justamente, como eu te disse, diretor da Faculdade de Direito, reitor da Faculdade de Direito, autoridades, a ministra da Justiça é uma mulher. Mas havia homens na mesa dando maior valor, cederam a Faculdade de Direito para isso, sendo que a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa já ia sediar o Congresso Internacional de Direito das Mulheres, né, que chama Cimeira, né, de Direitos das Mulheres, ou o Women's Rights Summit. Ele já ia receber, ainda recebeu um encontro de mulheres juristas de países lusófonos, então sentia-se uma integração muito grande entre as várias colônias, um enriquecimento cultural grande. Foi maravilhoso ouvir as autoridades que lá estavam, as juristas que lá estavam, representando os vários países, várias portuguesas, né, claro. E esse entrosamento, que depois, no outro congresso, não é que se diluiu, o outro congresso foi diferente, o outro congresso nós sentimos um entrosamento global, de mulheres que têm a mesma visão de igualdade, de sororidade que é preciso ter, né? E manter isso, né? 24 horas por dia, que é preciso passar isso para os nossos jovens, para as crianças, né? E aí nós sentimos isso com uma juíza da Finlândia, uma juíza de Moçambique e outras juízas de Portugal, da França, enfim, da Inglaterra. Então sentimos assim a questão global. Mas no português não. O encontro, eles até chamaram de pré-congresso, porque muitas já ficaram, né, para os 2 eventos. Ele nos trouxe um enriquecimento cultural jurídico muito grande, mas eu senti um clima de muito respeito, dado especialmente pela faculdade, pela cidade, pelos homens que dirigem ainda a maior parte dessas posições, dessas situações. É muito... Bom, com relação ao Congresso, a Cimeira dos Direitos Humanos das Mulheres, a senhora fez uma exposição, gostaria que a senhora falasse sobre o tema, fizesse um breve resumo sobre o tema e por que escolheu esse tema. Eram 3 os temas, né? 3 temários grandes. E este que eu escolhi, ele se subdivide em 3 subtítulos, né? Direitos humanos, migrações e resistências. Bom, resistência, vou começar por isso, porque acabou não sendo contemplado no meu trabalho, mas resistência num sentido duplo, triplo, muito grande, né? A resistência que nós temos que ter, a resiliência, né? Para chegar até uma situação desejável de igualdade, até uma igualdade plena, que isso é uma conquista, uma construção, né, diária, e com a democracia, né? Conquistou-se, agora tem que continuar verificando, né? Vigilando para que ela não se
não se dissolva, principalmente em momentos em que nós temos polarização muito grande na política, como temos tido recentemente no Brasil. Então, e a resistência do establishment, a resistência da parte da sociedade que ainda tem um viés machista, que meu amigo Rodolfo Kohler chamava de entulho autoritário, que é entulho, né? Uma visão antiga. Esses resquícios são também uma resistência. Então, é a resistência. Nós temos que ter a resistência. Né? Mas quando eu vi o tema de migrações, eu achei que seria mais adequado escrever sobre ele, pensar sobre ele, porque é uma situação dramática e gritante que nós assistimos todo dia, nos noticiários, nos jornais, né? O que acontece com essas mulheres, com esses homens também, com essas crianças, especialmente com essas mulheres refugiados. Porque quando nós resolvemos migrar, o Brasil é um país de uma migração interna muito grande, e que no século passado recebeu imigrantes de todas as partes do mundo, árabes, judeus, especialmente italianos, coreanos, japoneses, alemães, especialmente no sul, no sudeste. E o que eles trouxeram para nós? Um grande enriquecimento, né? Um grande enriquecimento de trabalho, de força e cultural. E agora, um século depois, nós temos uma situação muito mais difícil, tanto no Brasil quanto no mundo. Alguns dirigentes de alguns países querem construir muros, né? Querem endurecer as leis de imigração. E nós não, nós temos uma lei excelente agora. O nosso estatuto estrangeiro era da época ainda de transição, né, nos anos 80, até, eu me lembro que caiu muito no meu concurso de ingresso, mas era um período de transição em que havia ainda um resquício de regime militar. Né? Então agora nós temos uma lei muito boa de imigração. Ela só precisa ser cumprida, ser conhecida, ser aplicada, né? Que não estava acontecendo ainda isso. Nós tivemos aqui na cidade de São Paulo um projeto muito interessante, e foi na época ainda duas prefeituras atrás, foi na gestão do prefeito Haddad ainda. Um projeto muito interessante de acolhida, né, com divulgação de cartilha para os migrantes e tal. Temos tido no Brasil todo projetos assim, pontuais, projetos tal, da sociedade civil, de prefeituras e tal, mas ainda é muito pouco. No mundo inteiro nós não temos isso, não temos essas postas. Então eu achei. O que acontece agora é que as principais migrantes mulheres, elas são, na verdade, praticamente viúvas, elas perdem os maridos, perdem os companheiros, perdem os irmãos, os companheiros ou os pais, em guerra civil. Elas ficam sozinhas no mundo, ou sozinhas com uma prole, elas não têm condições de cuidar, e elas entram num período muito difícil porque há uma escassez de bens materiais, então elas não conseguem ter acesso à saúde, acesso à educação, a vestiário, à alimentação, nada, nem para si próprias, nem para as crianças. Elas acabam liderando a migração. Isso é muito diferente do que acontecia há 100 anos atrás. O homem migrava na frente, ninguém estava morrendo, não havia guerra civil, era uma consequência do pós-guerra, eles migravam, vou conseguir melhores condições, depois mando buscar a mulher. E agora não. É uma mulher no meio de uma guerra, sem saber o que fazer, às vezes despreparada culturalmente, e mesmo quando é diplomada em exército, não tem mais como trabalhar, o país em chamas às vezes, e elas acabam migrando e às vezes encontram as portas fechadas. Isso não pode acontecer. Direitos humanos são para todos, para homens, para mulheres, em qualquer lugar que eles estejam, qualquer idade que eles tenham, qualquer raça que eles tenham. Então, se eu me sento do lado direito do ônibus e tenho os meus direitos humanos respeitados, se eu me levantar e depois sentar do lado esquerdo, aqui do outro lado, no outro país, então, os direitos não vão mais ser respeitados? E quando eu estiver em pé no ônibus, indo de um para o outro, eu não vou ser respeitado onde tiver migração? Os direitos humanos de uma mulher em migração precisam ser respeitados. E, na verdade, o que a mulher encontra muitas vezes é assédio, caçoada, humilhação, violência sexual, violência em intimidade. E muitas vezes ela vai se despersonalizando. Ela entra num estado, às vezes, profundo de depressão. Durante a minha pesquisa sobre esse tema, eu me lembrei de um livro muito interessante, Dora, da crítica literária, ensaísta brasileira, professora doutora Berta Waldman, que, como é especialista em Clarice Lispector, eu acompanho há bastante tempo o trabalho dela, porque eu também gosto muito de literatura judaica e é a origem étnica dela. Esse livro chama Entre Passos e Rastros. E eu me lembrei, e me aprofundei na leitura, de um conceito que ela traz, se referindo às mulheres judias que emigraram, a maior parte delas, voluntariamente. Né? A mulher migrante que não é bem recebida, ou que não é sequer recebida, ou que recebe essas portas fechadas no rosto, cara, elas acabam passando por um processo de desidentificação. Eu achei muito interessante a colocação que ela faz. Desidentificação é diferente de eu falar em desidentidade, porque quando eu falo em desidentidade, estou falando num estado. Eu estou sem identidade, não tenho identidade. Eu sou alemã, mas estou no Brasil, estou
num estado. É um estado, eu estou parado num estado, mas desidentificação é um processo. É um copo d'água que vai enchendo. Um dia é um assédio, um dia é uma negligência, um dia é uma omissão, um dia ela vai buscar alimento e não responde, um dia o filho não encontra remédio para o filho, um dia debocham dela, outro dia assediam, outro dia estupram, outro dia matam uma vizinha que migrou junto com ela, ela fica triste, ou é uma irmã, ou ela recebe notícias de fora de uma outra migrante numa situação semelhante no outro país para o qual ela estava pensando em ir, já que aquele não deu certo. E isso vai minando a resistência emocional delas. É um aspecto que não é às vezes muito abordado, mas que é muito importante. Fala-se muito na resistência física, mental, psíquica, mas a resistência emocional é que dá suporte a essas todas. Né? Então esse processo de desidentificação eu quis abordar no meu trabalho e abordei. Então eu fiz um trabalho com liberdade. Liberdade de ir para o país e lá ser recebida como gente. A mulher que imigra, ela não está querendo um tapete vermelho, ela quer ser tratada como gente. Um direito que todas nós temos e que é igual. Então eu pus liberdade, a voz da cidadania, né, e o deslocamento. Então, como é que fica o conceito de cidadania, dentro do qual está a dignidade humana, né, quando a mulher está em deslocamento? Porque às vezes ela passa por vários países. Chega num, não deu certo, eu vou para os Estados Unidos, mas aí não deu certo para o México. Ou então não deu certo, eu vou para o Canadá, que é pertinho. Ah, eu vou para a Argentina, mas aí não deu certo, eu vou para o Brasil. Então, às vezes há um deslocamento um pouco maior que simplesmente sair de um país e para o outro. Às vezes é um processo de deslocamento. Então, esse processo de deslocamento, ela tem que ser respeitada durante todo esse trâmite. E principalmente depois que chega. Se é refugiada, se saiu numa situação de guerra civil, se saiu simplesmente numa situação de pobreza, num problema pessoal, seja qual for o motivo. Ela tem que ser tão respeitada quanto o migrante que vai estudar fora, para fazer uma qualificação profissional melhor, para fazer pós-graduação, às vezes para fazer um intercâmbio, vai fazer uma graduação fora, ou às vezes fica 5, 6 meses trabalhando, né, para adquirir uma experiência maior, porque eles têm direito à cidadania, porque eles vão de terno, gravata, elas vão bem vestidas, e os que estão refugiados que vêm pelo mar não têm esse direito? Qual é a diferença? Né? Então foi um tema que chamou muito a minha atenção, que mexeu um pouco com a minha sensibilidade de ser humano, né? E de, não gosto de falar jurista, mas de operadora do direito, de uma promotora de justiça, procuradora que nunca vai deixar de ser, estamos aqui no Ministério Público, sempre tivemos este viés de defender o vulnerável. Então acho que eu vesti outra vez aquela minha roupa de promotora de família e sucessões, promotora de criminal, né? E eu achei que era um tema que mereceria abordagem, né? E então eu escrevi sobre ele, as reflexões, as ressonâncias e tal. E foi muito interessante. Eu participei de todas as sessões, assisti os 3 dias, a apresentação dos outros, havia apresentação de juristas de todos os países, até homens se apresentando, tínhamos 3 ou 4, tinha um francês, mas especificamente a nossa tarde reuniu 4 brasileiras, eu uma delas, que apresentaram temas muito semelhantes. Né? O meu foi mais teórico, uma delas fez uma visita a campo, narrando as dificuldades das venezuelanas que acabam entrando no Brasil pela região norte. Ela foi a campo, fez um filme, fez umas considerações, os trabalhos ficaram muito coesos entre si. A doutora Geloísa Albuquerque, que eu me refiro, no Amazonas. E depois, 2 outras jovens colegas, a doutora Raíssa e a doutora Luciana, que também são de outros estados, elas apresentaram outras visões, outras situações práticas, mas havia assim uma conversa, um diálogo, quase uma multilateralidade entre os trabalhos. Então, cada uma delas convidou muitas pessoas que gostam do tema, então foi uma tarde feliz, porque eu consegui expressar alguma coisa que eu creio que serve de valia, e também aprendi muito com as outras, né? Muito importante é isso, é a troca, né? Assim como existe troca entre literatura e direito, troca entre colegas de gerações diferentes, aposentados que estão na carreira, troca entre escritores de ficção, prosadores, narradores e poetas, assim como existe troca entre os vereadores, que nós conhecemos na Ana Covilhã, a vereadora, a doutora Regina Gouveia, os outros 5 vereadores, homens, ela é a única mulher na atual gestão, né? E os professores que foram lá nos assistir, os escritores que lá estavam, né? E nós, escritores brasileiros. Essa troca nos faz crescer, né? Como ser humanos, a gente traz experiências. Uma das experiências que eu vi em Covilhã é um projeto chamado, veja que interessantíssimo isso, Cativar, Cultivar e Integrar. É porque na Universidade da Beira Interior existe um número enorme de imigrantes, que ela é uma cidade, é uma região conhecida
pela neve, pelo turismo e por essa universidade. Ela cresce. Tem muitos brasileiros estudando lá, muitos. Então, o que acontece? A municipalidade, os vereadores, né, e também, claro, professores, outras instituições, chegaram por bem que deveriam criar um projeto que pudesse integrar. Como vocês sabem, existem muitas pessoas na Europa de terceira idade, uma quantidade enorme, uns 90, 100 anos, integrar as gerações, integrar as nacionalidades, né? Então esse projeto Cativar, Cultivar e Integrar tem um parentesco muito próximo com a minha visão de migração do trabalho que eu ia. Então eu levei esse projeto para lá e apresentei também no dia. Você colhe aqui, apresenta lá, é uma movimentação bastante grande, que nos engrandece, claro, né? Porque eu colho, levo e tal. E o que eu pude sentir em Covilhã, que é claro que Lisboa é diferente, uma capital, mas o que eu pude sentir em Covilhã, eu acho que é um sonho que eu teria para o nosso Brasil aqui, eles estruturarem a cidade a partir de um casamento entre a política, a cultura, a arte, a literatura, a educação, a ética. Né? Numa cidade pequena, quando as pessoas têm vontade, isso é possível ser feito. Mas é possível ser feito em qualquer cidade, em qualquer estado. Né? Houve várias tentativas disso ser feito no Brasil, já foi feito em alguns pequenos momentos, né? Mas agora nós não temos isso aqui. E isso dói, né? Nos dói. Então, quando eu vi isso ser realizado lá plenamente, porque a cidade aplaude, né? E, inclusive, os vereadores são de partidos diferentes. Tem socialistas, tem outros mais conservadores e tal, mas estão trabalhando juntos, empenhados, né? Com as escolas, com a universidade. Eu achei isso assim, muito belo e acho que você multiplicando isso assim, para uma capital, para um estado, para um país de dimensões continentais como o nosso, seria um sonho.